live e hoje nós vamos dar aí continuidade na leitura da Bíblia, né? Nós estamos lendo a Bíblia aqui nas transmissões, né, ao vivo. Nós estamos no capítulo de Gênesis ainda, no primeiro livro da Bíblia, né? E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo de número 24, tá? O meu intuito aqui com essas lives é ler a Bíblia e entender o que aconteceu, né, na Bíblia, na história da Bíblia. Qual o plano de Deus para a humanidade, entender também porque algumas coisas aconteceram, né? Por que que aconteceu, qual que é o contexto, porque procurar entender também um pouco por que que nós passamos por coisas, né, na nossa vida que a gente não consegue entender, porque de tanto sofrimento, a gente procurar alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, tá? Então, eu comecei a ler a Bíblia desde o começo, o ano passado, e o meu intuito era ter ali a proteção de Deus e me aproximar mais de Deus também, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, foi com esse intuito. E realmente isso começou a acontecer. Mas eu confesso para vocês que mesmo eu lendo a Bíblia desde o começo, muitas coisas passavam batido, né? Eu me comprometi a ler todos os dias um capítulo, todos os dias eu lia, mas muitas coisas passavam batido, algumas coisas também eu não entendia, mas eu sentia que eu estava me aproximando mais de Deus. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei em Deus, que acreditei em Jesus, mas eu comecei a notar que ao ler a Bíblia, mesmo sem entender muitas coisas, eu sentia Deus mais próximo de mim. Começou a me fazer muito bem mesmo. E como isso me fez muito bem, né? Eu comecei a pensar, eu vou começar a trazer para o meu canal aqui no YouTube. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a ler a Bíblia aqui com vocês todos os dias. E eu comecei desde o começo de novo, né? E algo muito especial está acontecendo, porque muitas coisas que eu não conseguia prestar atenção, ou eu não conseguia entender, né? Agora eu venho entendendo, porque eu de fato, antes de eu entrar aqui, né, ao vivo, eu leio o capítulo e eu medito sobre tudo. Medito sobre tudo, anoto todos os pontos importantes, né, para depois eu trazer aqui para vocês. E tem sido uma bênção. Eu comecei a perceber que Deus, ele fala com a gente, né, desde o primeiro capítulo, do primeiro livro, Deus, ele fala com a gente. Ele fala, tem muitas lições que a gente tira, né, a cada capítulo que a gente vai lendo, e é muito maravilhoso. Então eu te convido a entrar nessa jornada aqui comigo para a gente descobrir, né, a história da Bíblia, descobrir o que Deus quer para a humanidade e para que a gente possa aí melhorar e cumprir, não cumprir o plano de Deus, porque o plano de Deus ele vai ser cumprido de qualquer maneira, independente das pessoas colaborarem ou não, mas da gente se alinhar com esse plano de Deus e fazer parte dele também, tá bom? Então vamos começar aqui a leitura. Gente, eu sempre mesmo, leio os comentários, tá? Mas durante o tempo que eu estou falando, que eu estou lendo, eu não consigo ler os comentários, né? Porque senão como que eu vou ler e responder aqui vocês? Não tem como, né? Mas eu sempre tiro um tempo da live para mim fazer isso, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês antes de começar a leitura. Um bom dia a todos. Bom, bom dia, boa noite. O pessoal tá entrando, tá dando bom dia, boa noite. Então, bom dia, boa noite a todos, tá? Vamos aqui começar
a leitura. E se você, né, tem interesse de acompanhar essa leitura desde o começo, todas as outras lives, elas estão gravadas, tá bom? Desde o primeiro capítulo. Agora nós estamos no capítulo de número 24. Ontem a gente viu, no último capítulo que a gente viu, que foi quando Abraão ele perdeu, né, a esposa dele, Sara morreu, e ele comprou ali um pedaço de terra, né? Ele comprou um pedaço de terra e que seria permanente para ele, para que a família dele também pudesse ali usufruir daquele lugar quando eles morressem também. E esse lugar, ele tem ali um memorial até hoje, né? Então, ontem foi isso que nós vimos. E hoje, que é o túmulo dos patriarcas, né? Que é um lugar lá, que é um prédio bem grande que tem construído até hoje. E hoje nós vamos ler o capítulo 24 e entender, né, o que aconteceu e tirar lições também. Então vamos lá. O título é Uma Mulher para Isaac. Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse ao seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: Faça um juramento, colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananeias que vivem aqui, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. O servo perguntou: E se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Então, aqui, o que nós podemos ver, né? Eu li aqui até o versículo 7 de Gênesis 24. Abraão, mesmo que ele foi um homem, né? Como a gente pode aí ver, como tudo na vida passa, né? Abraão, ele foi um patriarca muito importante, né, na história aqui da Bíblia. Ele foi um homem muito importante na história da humanidade também. Ele abriu ali o caminho, né, para Jesus. Deus fez grandes promessas na vida dele. A Bíblia relata que Abraão, ele era muito rico, que Deus abençoou muito Abraão. Mas mesmo assim, a idade chegou. Abraão, ele já estava o quê? Muito velho, muito velhinho, né? Então assim, a idade, gente, ela chega para todos. Tudo passa nessa vida. Eu não tô falando isso para que a gente venha se sentir, sabe, desanimado, nem nada disso. Mas tudo nessa vida é passageiro, né? Todas as coisas passarão, exceto o amor, né? A única coisa que nós vamos levar para a eternidade é o amor. As outras coisas todas vão passar, né? Então, Abraão, mesmo ele sendo um homem muito importante, né, um homem que Deus abençoou muito, ele estava ali já bem velhinho e sozinho, ele perdeu a esposa dele, né?
E aqui também um outro ponto importante é que fala que Abraão, ele era extremamente rico, né? E para quem ele pediu isso? Para quem que ele deu essa ordem de buscar uma esposa, né, para o filho dele? Para um homem que trabalhava para ele, o homem mais antigo que trabalhava na casa dele. Isso mostrava que Abraão ele tinha um bom quê? Relacionamento, né, com as pessoas que trabalhavam para ele. E a gente vai ver aqui também mais à frente que essa pessoa ela tinha muito lealdade a Abraão, tá? Então aqui vamos dar continuidade no versículo 8. E outra coisa também, Abraão estava cumprindo, né, a obediência dele a Deus. Abraão estava falando, olha, para essa moça casar com meu filho, tem que ser da minha linhagem, porque Deus queria separar o povo dele, né? Então tinha que ser da linhagem de Abraão, porém, o filho de Abraão, Isaque, não poderia ir para outra cidade, se a moça não quisesse vir. Ele não poderia ir, por quê? Porque Deus prometeu para ele aquela terra. Então, independente de qualquer coisa, Abraão, ele tinha o quê? A obediência ao Senhor, né? Então, ele queria manter Isaac ali naquela terra que Deus prometeu. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você está livre do seu juramento. Mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir as instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor e viajou para a terra distante de Harã. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço, nos arredores da cidade. Então o servo orou: Ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, por favor, dai-me sucesso hoje, e se bondoso com meu senhor Abraão, como vês, estou aqui junto desta fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba. Também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolhestes para ser mulher do seu servo Isaque. Deste modo saberei que fostes bondoso com meu senhor. Então ali a gente vê também uma obediência do servo de Abraão. Ele não fez as coisas somente obedecendo o patrão dele. Quando chegou lá, a Bíblia fala que ele orou. Ele pediu o quê? Ele pediu para que Deus ajudasse ele naquela missão. Ele sabia que era algo muito importante, né? Então ele pediu a direção de Deus, né? Ele também era um homem temente a Deus. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela, e prontamente abaixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos.
Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço, a fim de tirar água para todos os camelos. Antigamente era uma prática normal, né, das mulheres irem tirar água nos poços, né? Era uma prática normal. O homem observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e duas pulseiras grandes de ouro para o braço. De quem você é filha? Perguntou ele. Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para hospedar esta noite. Sou filha de Betuel e meus avós são Naor e Milca, respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos e espaço para os hóspedes. O homem se prostrou e adorou o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até seus parentes. E Abraão tinha tanta fé, né, em Deus, que ele falou para o servo dele que Deus iria prover essa moça. A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras dos braços da irmã, e tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim, apressou-se até a fonte, onde o homem ainda estava parado, perto dos camelos. Labão lhe disse: Venha e fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficar aí fora? Já mandei arrumar acomodações para você e seus homens e lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa. Labão mandou descarregar os camelos, dar palha para os animais se deitarem e forrarem para comerem, e água para o homem e seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, o servo de Abraão disse: Não comerei enquanto não explicar o motivo da minha vinda. Está bem, disse Labão, fale. Sou servo de Abraão, explicou ele. O Senhor abençoou grandemente o meu senhor, e ele se tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e de bois, uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, camelôs e jumentos. Quando Sara, mulher do meu senhor, era muito idosa, deu à luz o filho dele, meu senhor. Deu tudo o que possuía a esse filho e me fez jurar, dizendo: Não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananeias que vivem aqui. Vá à casa do meu pai, aos meus parentes e procure uma mulher para o meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor, e se eu não encontrar a moça disposta a voltar comigo? Ele respondeu: O Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre a mulher para o meu filho entre os meus parentes da família do meu pai. Então você terá cumprido sua obrigação. Se, porém, você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhá-lo, estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração: Ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, por favor, dai-me sucesso em minha missão. Com vez estou aqui, junto desta fonte, esta é minha súplica. Quando uma jovem vier tirar água, eu lhe direi: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Se ela disser sim, beba, e também dar água aos meus camelos, que seja ela a moça que escolhestes para ser mulher do filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, meu
Antes de terminar de orar em meu coração, vi Rebeca vindo com um cântaro no ombro. Ela desceu à fonte, tirou a água e lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para beber. Prontamente ela baixou o cântaro do ombro e disse: Sim, beba. Também darei água aos seus camelos. Eu bebi, e ela deu água aos camelos. Em seguida, perguntei-lhe: De onde você é filha? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Depois prostei-me e adorei o Senhor. Louvei o Senhor Deus do meu senhor Abraão, pois ele havia me conduzido até a sobrinha neta do meu senhor, para que ela seja mulher do seu filho. Agora digam-me, mostrarão a bondade e fidelidade ao meu senhor? Por favor, responda-me se sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Então aqui esse servo, né, de Abraão, ele fez questão de contar toda a história, né, que aconteceu. Ele fez questão de contar toda essa confirmação de Deus. Então ele colocou, ele argumentou valores positivos de que aquilo, né, de que aquela união seria uma bênção, passando mais credibilidade para os pais, né, da moça. Labão e Betuel responderam: É evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca. Tome-a e leve com você. Que ela seja mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostou-se no chão e adorou o Senhor. Em seguida, entregou Rebeca joias de prata, ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao seu irmão e à mãe de Rebeca. E aqui, gente, uma observação, né, que eu gostaria de fazer para mulheres, né? Para mulheres assim como eu, porque muitas vezes, né, as mulheres, né, eu já vi, muitas vezes eu até escuto, vejo isso em forma de comentários, né, aqui nas lives, de que mulheres que servem a Deus não podem se arrumar, não podem, sabe, não podem ter, não pode se cuidar, né? Porque há um preconceito, assim, muitas vezes, muito grande em cima das mulheres. Mas vocês veem que Abraão, ele era um homem totalmente focado em Deus, totalmente, como que eu posso te dizer, obediente a Deus, né? E eles, aqui a Bíblia mostra que eles mandaram coisas para Rebeca para ela se arrumar, joias, vestidos, né? Então isso demonstra aí uma, claro que a mulher, gente, ela não pode ser o quê? Ela não pode colocar, vamos colocar assim, o fato assim dela querer se arrumar, né, acima de tudo, ser uma pessoa assim muito, né, por exemplo, vaidosa. Isso não, né? Peraí, gente, que sem querer eu apaguei a luz aqui. Só um minutinho.
Gente, perdão, caiu tudo aqui, a luz desligou a luz, mas agora tá tudo certo. Então, como dizíamos, né? Aqui a Bíblia fala, Abraão, ele era um homem muito obediente a Deus, né? Então, assim, não tinha essa coisa da mulher não poder, sabe, se arrumar, da mulher ter que andar relaxada, não tinha isso. Claro, evidentemente, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes entram aqui na live. Obviamente que eu não ligo, né, para essas pessoas, mas não tem como, assim, muitas vezes a gente fingir que não viu, por exemplo, um comentário, alguma coisa assim. A gente acaba vendo, né? A pessoa às vezes questiona de uma maquiagem que você está usando, ou de algo assim. Eu acredito que, assim, a gente não pode ter excessos, né? A gente não pode também, por exemplo, colocar isso em cima, né, do propósito, de Deus, por exemplo. A gente não pode ser uma pessoa totalmente focada nisso, sabe? Uma pessoa que se apega a isso, uma pessoa que não consegue viver sem isso, que tem isso ali como prioridade, se cobra muito disso, sabe? De vaidade, assim. Eu acredito que isso sim, né, é um pecado. Agora, você se cuidar não é um pecado, gente. E tem muitas igrejas até que como que eu posso te dizer, proíbem, não é que proíbem, assim, proíbe, né? Mas elas falam que tipo, vai do seu coração, mas as mulheres não se arrumam, assim, né? Muitas vezes não podem cortar o cabelo, não podem se depilar, não podem passar um batom, por exemplo. Aí, sei lá, eu acho que essas coisas assim, eu não tô querendo criticar, tá? Mas é que é uma coisa que não está na Bíblia, entende? Então, assim, eu acho que é uma coisa que acaba sendo um pouco assim desnecessário, sabe? Mas claro, cada pessoa tem que viver e fazer aquilo que ela prefere. Mas a Bíblia, ela relata isso, né? Ela deixa claro que esse servo de Abraão levou joias, inclusive levou uma joia para ela colocar no nariz dela, vestidos para ela se arrumar, né? Então, eu não consigo ver problema nisso, né? Muitas pessoas, elas veem problema nisso, elas falam disso, mas eu, de verdade, não consigo ver problema nisso. E a Bíblia, ela fala aqui, né? No caso de Rebeca. Então, vamos lá. Eu me perdi até aqui onde eu parei de ler. Então vamos lá. Labão e Betuel, que era, né, o irmão, né, de Rebeca, responderam: É evidente que o Senhor trouxe até aqui. Sendo assim, não há o que possamos dizer. Aqui está Rebeca, tome-a e leve com você, que ela seja mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostou-se no chão e adorou o Senhor. Em seguida, entregou a Rebeca joias de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: Envie-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: Queremos que Rebeca fique conosco pelo menos 10 dias. Depois ela poderá partir. O servo, porém, disse: Não me detenham. O Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora envie-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu: Sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: Nossa irmã, que você se torne mãe de milhares, que seus descendentes conquiste a cidade de seus inimigos
Então, olha só, aqui os irmãos de Rebeca profetizaram a ela uma bênção que Deus já tinha profetizado a Abraão, né? Então Rebeca e a sua serva montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaque, que morava em Neguebe, havia regressado de Ber ao entardecer. Enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que os camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: É o meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Então aqui a gente pode ver, né, que quando esse servo ele foi buscar uma noiva não, uma esposa, né, para a filha, para o filho de Abraão, como ordens, né, do patrão dele, aconteceu que rolou tudo muito fácil, né? Ele não teve ali uma dificuldade de encontrar aquela mulher, não teve uma objeção, né, da família de Rebeca, eles aceitaram. Não houve também uma objeção de Rebeca, por exemplo, não querer ir. Aconteceu tudo muito assim, tranquilo. Por quê? Porque era tudo sobre permissão de Deus. Abraão, ele prometeu isso, ele confiou a um servo que ele confiava muito e ele disse: Olha, Deus vai prover, Deus vai colocar essa mulher certa no seu caminho. Abraão, ele já profetizou isso, ele já tinha essa fé, né? O servo de Abraão, ele orou antes, né, de fazer qualquer coisa. Ele pediu direção de Deus, né? Isso é muito importante também. Então agora eu vou aqui ver os pontos, né, que eu marquei desse capítulo. Quem me acompanha aqui sabe que eu leio, né, aqui, mas quando eu tô lendo, gente, aqui online, às vezes, no ao vivo, né? Às vezes eu acabo que não é igual quando eu tô lendo, tipo, sem estar aqui ao vivo com vocês. Então eu sempre coloco anotações, né, das lições que eu tirei lendo sozinha, meditando sozinha, para passar aqui para vocês, tá? Então deixa eu ver aqui. Bom, eu falei da humildade, né, de Abraão. Mesmo Abraão, ele sendo um homem muito rico, isso mostra, gente, o quanto é importante a gente ter a consciência de que neste mundo, as pessoas, nós pessoas, né, nós sempre vamos precisar umas das outras. Isso mostra aí a união, né, de pessoas. É importante que, independente da sua classe social, você tenha essa humildade em você, porque Abraão ele tinha isso nele. Ele sabia que ele precisava de pessoas. E no mundo a gente não consegue mesmo fazer as coisas sozinhos, né? A gente precisa das pessoas, um contribuir com o outro, né? Um ajudar o outro. Essa é a verdade. Bom, aqui mostra também fé e obediência extremas. Abraão, ele fez sim um pedido, né, para o servo dele buscar uma noiva para o filho dele. Porque o povo de Deus, Abraão entendeu que Deus queria o quê? Separar o povo dele. Deus queria que o povo dele saísse daquela cidade onde Abraão morava, né, que era a cidade dos pais de Abraão. Então, Abraão, ele também sabia que ele queria que a linhagem permanecesse. Então, ele sabia que não podia ser uma mulher daquela região,
né, com práticas que não ia a favor de Deus. Então Abraão, ele mandou sim buscar e tinha que ser uma pessoa daquela linhagem, mas que tinha que vir para aquele local, porque era uma promessa de Deus. Deus tinha prometido aquela terra para Abraão, né? E Abraão tinha o quê? Uma obediência. E a gente viu também a obediência do servo de Abraão. Então a gente pode perceber como que a Bíblia fala conosco o quanto é importante sermos obedientes. Nós termos aí obediência em Deus, né, nas coisas de Deus. Bom, então é isso. Eu acredito que tudo que a gente que é importante assim, né? A gente meio que colocou aqui, que é a fidelidade, né? A gente ser fiel às coisas de Deus, ao que agrada a Deus, a obediência, ela anda junto ali com a fidelidade e a oração também. Quando a gente for aí tomar, né? É, atitudes, né? For tomar decisões, a gente colocar Deus à frente, né? A gente orar para Deus. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos ler o capítulo de número 25. Eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Alguém está ficando com alguma dúvida sobre este capítulo? Pode deixar aqui nos comentários que eu irei responder. Oi, bom dia para todos que estão deixando, bom dia. Rogério tá pedindo oração. Rogério, eu vou colocar seu nome aqui, tá bom? Para oração. Bom dia a todos. Fico muito feliz, gente, que vocês não estão ficando com dúvida, tá todo mundo entendendo. Oração por Celso, Danilo, Rafaela. Eu sempre anoto aqui os nomes, tá bom? Quando terminar a live eu faço oração por as pessoas que colocaram o nome aqui. Muito bom dia a todos. Oração para Cláudio Moraes. Você acha que as igrejas ditam regras? Não, não é questão assim, eu não acho isso, mas eu já vi pessoas, sabe, dizerem que. Eu não tô falando de uma igreja específica nem nada, mas eu também não acho errado quem vive assim, não é isso. Mas eu já ouvi falar, tem muitas pessoas assim que condenam, por exemplo, a mulher por ela passar uma maquiagem, essas coisas, sabe? E eu não acho isso muito legal. Eu acho assim que a mulher, ela não pode assim ter uma vaidade, sabe? Ao extremo, sabe? Uma
pessoa que coloca isso num grau assim muito importante da vida dela, mas contudo eu expressei aqui a minha opinião que eu não acho errado, por exemplo, a mulher se cuidar, sabe? Sem exageros extremos. É isso que eu quis dizer, sabe? Tem muitas pessoas que condenam, né, uma mulher por ela se arrumar ou por ela usar uma maquiagem, esse tipo de coisa. Você sempre faz lives a essa hora da madrugada? Eu sempre faço live, gente, durante a madrugada, tá bom? Todos os dias, exceto de sábado. Faz lives por amor? Sim, com certeza. Eu amo muito vir aqui trazer a palavra de Deus. Foi algo que eu me identifiquei muito. Eu comecei com esse canal falando de diversos assuntos, né? Mas o assunto que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei, foi de ler a Bíblia, né? Você sempre faz essa live porque não consegue dormir? Não, gente, olha, se deixar eu durmo a noite inteira, o dia inteiro. Eu sou uma pessoa que eu amo dormir, amo mesmo, tá? Eu queria até fazer minha live mais cedo, para mim já tá dormindo agora, mas eu tenho um delivery, né? E eu atendo até um pouquinho mais tarde, então é o horário que eu tô conseguindo fazer live, até porque eu não tenho renda do YouTube, eu não recebo nada do YouTube, então eu não consigo fixar um horário assim, mas não é porque eu não consigo dormir, porque eu amo dormir, gente, amo mesmo. Inclusive, eu tô com um pouco de sono já. Eu vou terminar aqui de ler os versículos que eu me comprometi. Eu fiz tipo, sabe, é uma coisa que eu tenho com Deus mesmo, sabe? De ler todos os dias a Bíblia. Tem me feito muito bem também, porque eu estou aprendendo também, gente. Então, assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a sentir Deus mais perto de mim, minha fé ficou maior, foi muito bom para mim. Só que de fato, não que eu não entendia nada, mas tinha alguns capítulos que eu ia ler que eu não conseguia tirar as lições que eu estou conseguindo tirar agora. Então, de fato, está me fazendo muito bem mesmo. A paz do Senhor. E eu acho assim que as pessoas, a humanidade, elas têm que ir pelo que está escrito na Bíblia, tá? Daiane, está fazendo muito frio por aí? Porque aqui no Rio de Janeiro está muito frio. Aqui está muito frio também. Muito frio mesmo. Eu sou de Terra Preta, Mariporã, tá muito frio aqui, gente. Igual os meus amigos fazendo live essa hora, fica aqui acordado para ajudar eles. Não, então, mas aqui nessa live, gente, claro que é um prazer ter você aqui nessa live, mas você não precisa ficar para me ajudar. Fique aqui para você entender a palavra de Deus, tá bom? Para edificar a sua vida. Oi a todos, peço oração pela minha mãe Sônia Vasconcelos, eu vou anotar aqui o nome dela, Sônia Vasconcelos. Sempre quando eu termino a live eu oro, tá, pelas pessoas, peço oração pelo José, tô colocando aqui, Deus ilumine seu trabalho, amém. Bem explicado sua leitura, que bom que vocês estão conseguindo entender, assim como eu também estou conseguindo. Isso é uma bênção, né? Não é só uma história que a gente está contando. Cada capítulo, gente, a gente tira lições para a nossa vida. Vulgaridade e adornos, a Bíblia. Ai, gente, sem querer eu desliguei de novo aqui minha luz. Espera aí. Deixa eu ligar aqui novamente. Peraí, soltou o fiozinho aqui.
que eu tô, gente, fazendo uma gambiarra muito louca aqui com a luz, sabe? Mas agora eu vou deixar isso aqui no chão, que eu acho que não vai cair mais. Pronto. Eu tô com a extensão aqui, tá um monte de fio ligado aqui. Que eu já quis deixar minha luz aqui desligada, gente, por quê? Queimou algumas luzes aqui do meu teto e fica um barulho de... Não sei se vocês sabem como que é, sabe? Essas luzinhas croica. Quando queima uma, e aqui já queimou, tipo, a maioria que tá no meu quarto, fica um barulho muito chato. E para mim ligar essa ring light aqui, eu tenho que fazer uma gambiarra aqui com os fios. E eu tava encostando aqui no fio, e desligou de novo. Mas deixa eu continuar lendo aqui. Vulgaridades e adornos a Bíblia condena. Não são pessoas nem regras, a Bíblia condena. Sim, se você tiver um exagero, né, for ao extremo, nada do que você, né, faz ao extremo é legal, né? Você não descansa? Descanso, gente. Daqui a pouco eu vou dormir. Como identificar uma mulher crente se ela veste e se maqueia igual? Ah, o que vale é o coração. Deus não é açougueiro. Gente, o que vale é o coração. Claro que essa mulher, ela não pode ser uma mulher vulgar, assim como o homem também não pode ser, né? Mas o que Deus vê, gente, é o coração. Eu acho que esse tipo, assim, de frase, falar assim, é coisa de homem machista, sabe? Mas cada um, cada pessoa, né? Deus é maravilhoso. Amém. Poderia ensinar a ler a Bíblia? Gente, a maneira melhor de ler a Bíblia é você ler capítulo por capítulo, você ficar sozinho, sabe? E você ir anotando os pontos importantes, você estudando para de fato você entender capítulo por capítulo. Enquanto você não entender um capítulo, não pule para outro. Às vezes a gente lê e lê e lê e lê um monte de página, mas é tanta informação que no final das contas a gente não acaba entendendo nada. Eu terminei um filme aqui, aí entrei aqui no YouTube e apareceu você, aí comecei a ver por 5 minutos e gostei, kkk. Me inscrevi, você é uma ótima pessoa levando a palavra de Deus. Gente, muito obrigado, que bênção. Seja muito bem-vindo, tá bom? Ore por mim. Uma pessoa falou uma loucura total. Acho que é porque tá apagando toda hora a luz aqui, né, gente? Ai, ai. Deus abençoe. Amém. Você viu o vídeo do Felca? Gente, eu ouvi falar bem por cima, mas eu não sei muito bem o que está acontecendo. Deus vai te abençoar. Amém. Bom, gente, vamos continuar aqui a leitura, tá bom? O foco, gente, aqui é a gente aprender a palavra de Deus, tá bom? Claro que eu vou conversar com vocês, o que eu puder responder, eu vou responder, né? Somos humanos, a gente, né, cada um às vezes pensa de uma maneira, mas o foco aqui, gente, é a gente entender a palavra do Senhor, tá bom? Para que a gente entenda o que ele quer da gente, qual o propósito da nossa vida. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse capítulo? A gente vai continuar agora no capítulo de número 25. Vou esperar aqui 10 segundos para ver se alguém ficou com alguma dúvida desse capítulo 24. Enquanto eu vou colocando aqui no capítulo 25 e vou tomando uma água. E se você ficou com dúvida, pode escrever sua dúvida sobre esse capítulo.
24 de Gênesis. Pode prosseguir, Dayana. Então, vamos prosseguir, tá bom? A morte de Abraão. Gente, só o título já se fala, né? E é uma coisa que nós vimos, né, no capítulo anterior. Abraão, ele foi um homem de Deus, né? Ele foi um homem de Deus. Samir, eu já vou responder você, tá bom? Mas olha só, Abraão, ele foi um homem de Deus e mesmo assim, gente, ele morreu, né? E Deus honrou muito Abraão, Deus amou muito Abraão, Deus ama, né, Abraão até hoje. Abraão com certeza está com Deus. Só que isso mostra o quê? Que por mais que a gente seja obediente a Deus, né? Por mais que a gente obedeça a Deus, por mais que a gente tenha o temor de Deus, por mais que nós tenhamos assim intimidade com Deus, Abraão, ele era um homem que conversava com Deus. Ele ficou muito rico, mas essa vida, gente, ela é o quê? Passageira. Essa vida, ela vai passar. E eu não estou falando isso para você ficar triste com essa coisa. Isso é uma coisa que vai acontecer, é inevitável, vai acontecer. Então, por isso que nós temos que se preparar para quê? Para o plano de Deus, que é o plano do quê? Da eternidade. E a gente se preparando para isso também, a gente vai ter uma vida melhor aqui, porque as pessoas que obedecem, né, a Deus não significa que elas não vão sofrer, mas elas têm mais o que? Plenitude, elas têm mais paz, elas sabem lidar melhor com situações, tá bom? Então aqui teve uma pessoa que falou, qual o sentido da vida, que é o Samir, e qual o sentido da morte? Eu lendo a Bíblia, pelos livros que eu já li também, né, do Novo Testamento, que eu já li também do Apocalipse, Deus, quando ele fez a humanidade, ele fez tudo muito perfeito, né? Ele fez ali o paraíso do Éden, Adão e Eva não tinham dores, era tudo muito bom, a comida era muito fácil, eles não sabiam o que era, sabe, passar por mortes, por guerras, nada disso, não tinha nada disso lá. Deus, ele fez tudo muito perfeito. Só que o homem, Adão e Eva no caso, eles desobedeceram a Deus. E todos os capítulos que eu tenho lido até agora, eu tenho visto muito falar do quê? De obediência. Deus, ele zela muito pelo quê? Pela obediência. Deus, ele quer que a gente obedeça às coisas dele, porque a vontade dele é linda, perfeita e agradável. Então, quando entrou a desobediência, quando Adão e Eva eles comeram daquele fruto que Deus falou que não era para comer, entrou o pecado. E o ser humano, ele teve a consequência do pecado, a consequência de viver nesse mundo com o mal, né? Com o mal. Então, hoje, o que Deus quer? Deus quer que a gente vá para o paraíso novamente. Deus, ele promete a vida eterna para as pessoas. Mas para isso, ele quer o quê? Que o nosso coração seja moldado, que a gente venha melhorar como pessoa, né? Que a gente venha se arrepender dos nossos pecados e transforme o nosso coração, porque ele já fez um sacrifício perfeito, né? Para que a gente tenha o quê? O perdão dos nossos pecados. Ele está disposto a nos perdoar pela graça dele. Só que a gente precisa o quê? Se transformar. Porque quando a gente for para a vida eterna, tudo aqui é passageiro. Mas quando a gente for para a vida eterna, não vai mais ter essas maldades que tem aqui. E para que não tenha essas maldades que tem aqui, vai ter que ter o que lá na eternidade? Vai ter que ter corações aquebrantados, corações obedientes a Deus, né? Para que a gente tenha. Então, aqui é como se a gente estivesse passando pela prova.
sabe? É como se a gente estivesse fazendo uma prova para a gente conseguir passar de ano. E a recompensa disso tudo é a vida eterna, é a vida no paraíso. Então aqui tudo é passageiro. E aqui a gente está exposto, né, ao mal. Mas quando a gente busca por Deus, a gente busca pelo Espírito Santo, porque quando Jesus sofreu, né, a morte aqui nesse mundo, ele nos deixou o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que é o Espírito da sabedoria, que ele dá mais discernimento para a gente viver melhor e para a gente também conseguir o quê? Se transformar numa pessoa melhor, para que a gente faça a vontade de Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui lendo. Abraão se casou outra vez. Gente, o título do texto 25 é a morte de Abraão, mas aqui vai contar ainda um pouco mais da história de vida dele. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz a Zinrã, Joquissã, Medã, Mediã, Isbaque e Sua. Joquissã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram Assurritas e Letussitas e Leumitas. Os filhos de Mediã foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque antes de morrer, porém deu presente aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para a terra do leste. Então Abraão, ele até teve mais filhos depois da morte de Sara, só que ele separou, porque ele entendeu que o filho da promessa, o filho da bênção era Isaque, né? E esse filho, ele tinha que estar longe dos outros povos, né? Que a descendência de Isaac, ela tinha que estar longe daqueles outros povos. Então ele já fez isso antes dele morrer. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, assim como Deus prometeu para Abraão. Isso aqui também já era uma profecia. Depois de uma vida longa e feliz, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar e Itita. E hoje, até hoje tem, gente, essa Maquipela, tá? Essa caverna, esse túmulo dos patriarcas. Até hoje ele existe. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos hitistas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e ele se estabeleceu perto de Ber-Lai, Roi, do Negueb. Os descendentes de Ismael. Ismael, gente, era aquele filho de Abraão que ele teve com a concubina de Sara, né? Este é o relato da família de Ismael, filho de Abraão com Agar, serva egípcia de Sara. São estes os descendentes de Ismael, por nome e clã. Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar, Abibel, Misbão, Misba, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedema. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos, cada uma com o nome do seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael, ele fez uma descendência dos árabes, né? Ele foi outro povo. Ismael viveu 137 anos, deu o último suspiro. Ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Avilar, Assur, a leste,
do Egito na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes, assim como Deus já tinha dito a Agar no deserto. Ela disse, né, que ele ia ter uma oposição aos parentes dele. Nascimento de Esaú e Jacó. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, e Arame e Padã Arã, irmã de Labão e Arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Deus, ele já conhece a nossa história, mesmo dentro do ventre da nossa mãe. Então, aqui a gente já viu, né, revelação de Deus com Agar, né, com Sara, agora com Rebeca. Deus, ele já mostra, né, que ele sabe de todas as coisas. Deus, desde o início, ele já tinha um plano perfeito para a salvação da humanidade. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Esaú vende o seu direito de filho mais velho. Os meninos cresceram. Naquela época, né, o filho mais velho que tinha direito à bênção, né? Os meninos cresceram. Esaú se tornou caçador, habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me os direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure, seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho ao seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho. E aqui, gente, a Bíblia fala, né, da importância da gente. Vocês já escutaram aquela frase? Não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Esaú fez exatamente isso. Ele trocou algo muito grande, algo muito poderoso, né? Ele trocou vários benefícios que ele tinha apenas por um momento, né? E que iria trazer aí sérias consequências para ele. Então, agora deixa eu ver aqui o que eu anotei, né? Que eu achei importante.
Bom, aqui a gente vê que Deus ele tem cumprido tudo que ele prometeu a Abraão, né? A gente viu também a importância de não trocar o que a gente quer no momento, o que a gente quer para a vida, né? E aqui a gente tem que tirar de lição que a gente não deve trocar, né, as coisas de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, por coisas, momentos, prazeres passageiros, né? Deus conhece e planeja tudo. Deus vem sempre mostrando que ele já sabe muito além, ele já sabe a característica daquela pessoa que vai nascer, ele já sabe como que vai ser, porque ele já tem o quê? Um plano, né? Nesse momento aqui do Antigo Testamento, nós estamos vendo um plano do quê? De uma abertura de caminho para Jesus. Deus ele está ali fazendo o plano dele, né, para abrir o caminho para Jesus. Hoje nós vivemos num plano do quê? De salvação, para a volta de Jesus, né, para a vida eterna. Mas nessa época aqui do Antigo Testamento, Deus ele vem preparando o caminho para Jesus. Deus está no controle. Bom, é isso, né? A gente vê que Deus está no controle de tudo, que Ele é soberano, que Ele sabe de todas as coisas, né? Que tudo coopera para os planos de Deus, né? Isso que a gente pôde ver até aqui. E que não vale a pena a gente trocar as coisas eternas por coisas passageiras. Então foi isso que a gente viu aqui. Você vê que é uma história de algo que aconteceu, de uma história bíblica, mas que a gente consegue tirar várias lições, né? Vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Lilian pede oração. Vou anotar seu nome aqui, Lilian. Bom dia a todos. Sentido da vida, a gente que dá. Cabe a cada um sentido, sendo bom ou ruim. A pessoa respondeu, né? E uma coisa, gente, aflições, né? Tempestades, momentos difíceis, independente de você buscar a Deus ou não, nós vamos ter nesse mundo. A diferença é que com Deus nós vamos ter mais paz, a gente vai ter mais força, a gente vai ter mais sabedoria para lidar com as coisas, né? E a gente seguindo, né, as coisas de Deus, entendendo a vontade de Deus, se arrependendo, melhorando como pessoa, nós temos o que? Uma promessa de vida eterna, né? Muitas vezes as pessoas perguntam qual é o sentido da vida, porque elas veem tanto sofrimento, às vezes acontece tantas coisas, né, na vida dessas pessoas, na nossa vida acontece muita coisa nas vidas, né, das pessoas. Então a gente fica meio que tentando encontrar um sentido para a vida. E o sentido, gente, para a vida, o melhor sentido que nós podemos, né, fazer, que nós podemos levar, é melhorar mesmo como pessoa, é amar o próximo, é buscar entender a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, né? E entender que aqui é tudo passageiro e que Deus, ele nos dá mais discernimento, né? Nos dá mais sabedoria para a gente conduzir, viver a nossa vida de uma forma melhor. Maria Eduarda pede oração. Eu vou colocar aqui seu nome. Maria Tavares também, vou colocar aqui seu nome.
como fica a pessoa que mentiu? Gente, em Apocalipse está escrito que no céu não entrará mentira, não entrará pessoas mentirosas. Então, a pessoa que tem o hábito de mentir, isso é um pecado. Deus não gosta de mentira. Então, a gente tem que se arrepender, né? Não é que a gente, se você mentiu, por exemplo, se alguém mentiu, não é que essa pessoa não vai ter o perdão de Deus. Deus perdoa, mas nós precisamos o quê? Se arrepender, né? A paz do Senhor. Rafaela, pedindo oração. Rafaela, coloquei aqui seu nome. Sales Viana. Gente, todo dia entra alguém aqui na live para falar que o Faustão faleceu. Gente, aí eu fico pensando, meu Deus, será que aconteceu isso? Vamos orar, né, por ele, para que, porque todos nós, gente, vamos morrer, né? Então, assim, vamos orar, né, para que Deus tenha misericórdia não só dele, mas da gente também, porque a gente também é pecador, né? Se isso não for verdade, eu espero que não seja, né, verdade, mas vamos orar pela saúde dele, gente. Para que esse negócio de ficar falando que as pessoas morreram, inventando que as pessoas morreram. Esses dias mesmo tinha uma moça falando essa mesma coisa. Vamos ter respeito, né, pela família das pessoas também. A família das pessoas às vezes tá sofrendo tanto, tá sentindo tanto, né? Então vamos ser pessoas de luz, vamos orar, vamos ter empatia, né, pelas pessoas. Não precisa disso, gente. Adorei a explicação referente a Abraão. Que bom que você gostou, fico muito feliz. Gente, quando a gente aprende, né, sobre Abraão, ou sobre Sara, ou sobre Rebeca, a gente não só tá entendendo uma história da Bíblia, a gente está tirando lições também, né, para que a gente possa se moldar, melhorar como pessoa. No mundo, Henrique disse: No mundo passarás por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso mesmo. Jesus, ele fala que até ele, né? Até ele, que é Deus, ele sofreu aqui por esse mundo. Então, aqui nesse mundo, a gente vai sofrer. A diferença é que quando a gente busca por Deus, a gente se torna mais forte, a gente tem mais sabedoria para lidar com as coisas, mas isso não significa também que a gente vai ser forte o tempo todo, né? Bom dia, Dayana. Hoje em dia ainda trocamos Deus por prazeres materiais. Você vê hoje, nós vimos aqui na Bíblia, né, que Abraão, ele era um homem muito rico, né? E o que que aconteceu com a riqueza de Abraão? Ele morreu, ele deixou tudo aqui. Só que Abraão, ele tem um mérito muito bom, né? Ele morreu e foi ficar com Deus. Abraão, ele era um homem o quê? Obediente a Deus. Então, ele teve o quê? A vida eterna. Olha que bênção, né? Agora, as pessoas aqui, elas não adianta você ficar se apegando a coisas materiais, porque aqui você não vai levar nada. Essa vida aqui ela é passageira. Não é que você não possa ter sonhos. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho vontade de ter as coisas, eu tenho sim. Só que eu tenho plena consciência de que eu não posso colocar isso acima de Deus, sabe? Eu não posso. Os princípios, os mandamentos de Deus, a gente não pode colocar essas coisas acima de Deus. A gente não pode ficar procurando por Deus, para Deus nos abençoar naquelas coisas que a gente quer, nos sonhos que a gente tem. Claro que a gente pode sim pedir para Deus, mas a gente tem que primeiro buscar o reino dos céus, né? Primeiro o reino dos céus. E está escrito assim: busque primeiro o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. E como essas coisas vão ser acrescentadas?
Conforme a gente vai evoluindo como pessoa, a gente vai tendo entendimento. Então, Deus, ele vai liberando as bênçãos conforme o nosso grau de maturidade, para que a gente não venha trocar o reino dos céus por essas coisas passageiras, né? Deus é fiel. Amém. Mateus disse: ore por mim. Eu vou colocar seu nome aqui, Mateus. Eu tenho medo de me apaixonar de novo. Então, busque, né, por Deus, se encher de Deus, do Espírito Santo, para que quando isso for acontecer, seja o momento certo, para que você tenha direção de que seja a pessoa certa também, né? Para você não vir quebrar a cara de novo, né? Estou numa fase ruim, Ivan disse, eu vou anotar seu nome aqui para oração. Mas nessa vida nós temos mesmo altos e baixos, né? Temos que buscar por Deus para que a gente busque, né, como lidar com esses momentos baixos da vida e que a gente possa saber lidar também com os bons momentos. A paz do Senhor, tudo passa. Muito bom dia para todos que estão deixando. Bom dia. Bom, gente, e hoje eu vou estar aqui encerrando a live, tá bom? Amanhã nós voltaremos com mais leitura, né, bíblica. Eu estou lendo a Bíblia aqui desde o começo, continuamente, a gente não tá pulando capítulos. Então, se você é novo ou nova por aqui, assista os vídeos, as lives anteriores, né, dos livros de Gênesis, leia, assista desde a parte 1, que nós estamos lendo aqui desde o começo. E o intuito dessas lives é para que a gente venha melhorar mesmo como pessoa, venha entender aí os planos de Deus, para que a gente possa estar alinhado aos planos do Senhor. E fazendo tudo isso, acredite, a nossa vida ela vai sim melhorar. A gente vai melhorar por dentro. Não estou dizendo que a gente não vai ter problemas, tá, gente? Não é isso. Nós vamos ter problemas sim, mas a gente vai ter mais resiliência e mais entendimento para lidar com isso, tá? E a gente tem que se encher de Deus. Não adianta a gente ficar procurando somente por vida sentimental, vida familiar, vida financeira, porque sempre a gente vai sentir que falta alguma coisa. E essa coisa é a falta de se encher do Espírito Santo, tá bom? E a melhor maneira da gente se aproximar de Deus é lendo a Bíblia, porque a gente vai entendendo o que Deus quer e a gente vai se moldando, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, vocês que são novos por aqui, tá bom? E amanhã tem mais live, tá? Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada pessoa que compareceu aqui nessa live, especialmente por todos que deixou o nome. Senhor, só o Senhor conhece a dor de cada coração. Que o Senhor venha consolá-los, porque eles tiveram um ato de fé de colocar o nome deles aqui. Isso foi sim, Senhor, um ato de fé. Eles estão acreditando em Ti. Então, Senhor, consola o coração dessas pessoas, dê entendimento a elas, meu Pai. Dê forças para seguir. O Senhor disse que o Senhor venceu esse mundo. O Senhor disse que aqui teremos aflições, mas que a gente tenha bom ânimo para que a gente possa também vencer a esse mundo. Afasta-nos do mal, meu Pai, e tente piedade da gente, tenha misericórdia, porque somos falhos, somos pecadores, somos pequenos. Então, meu Pai, esteja em nossa companhia,
fortalecendo, abençoando, dando direção, forças. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que entrou aqui. Que todos eles tenham um ótimo dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, essa foi a live de hoje, tá bom? Vitória, que Deus te abençoe. Eu vou colocar seu nome aqui, que eu vi aqui seu nome, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã, para honra e glória de Jesus.